Olá, boa noite, chegando aqui, 21h21, pontualíssimo, Rafão. Então, olá, boa noite, você que está vendo essa transmissão, é um prazer estar aqui com você no Instagram, e eu vou aqui fazer aqui algumas configurações, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto você vai chegando. Fernanda, seja bem-vinda, eu vou aqui preparar algumas configurações importantes também para o meu registro, né? Então aproveita, vai passando aí o aviãozinho, vai enviando para as pessoas, acenar aqui para quem já está aqui, muito bem. E estou aqui hoje para falar desse tema bem interessante. Eu já vou falando, já vou começando falando com vocês que já chegaram. Olá, Elismar, Fernanda, é bem legal ter vocês aqui nesse momento, nesse início, né? E essa é uma live bem curta. Então essa live é feita sempre às 21h21, para que seja rápida, para que você fique com a sua família, para que você tenha esse momento também. E eu vou falar desse tema interessante, que é casado aos 18 e pai aos 19. Então é um tema que realmente me interessa muito, não só por ser coach, né, de performance familiar, mas porque eu estou sempre muito envolvido com alguma situação familiar, desde da minha própria família, do meu núcleo hoje aqui na minha casa, que sou eu, a minha esposa, Adriana, somos casados há 29 anos, vamos fazer 30 anos de casado, agora é dia 21 de janeiro, meus dois filhos, o Rafael e o Rubens, e o meu sogro, de 80, vai fazer 84 agora, dia 22, 23, agora em agosto, 84 anos vai fazer. Então, nós moramos aqui em 3 gerações aqui em casa. Então, checando aí o áudio, gostaria que você desse o seu joinha, se está chegando aí esse áudio para você, tá tudo direitinho, tá me ouvindo bem? Ok, me avisa. E também, né, agradecer você que chegou aqui no horário, e eu vou aqui passar os aviãozinhos aqui, e se você puder também passar para alguém que queira assistir agora em tempo real. Eu vou passar aqui para minha turma toda. Aí, muito bem. É importante, né, a gente comunicar que está fazendo algo assim ao vivo. Então, foram para quantas aqui? Sei lá, foi para uns 50. Então, eu gostaria de, né, começar esse momento mostrando a foto do dia do casamento, para começar depois a falar um pouquinho antes de acontecer. Olha essa foto aqui do dia do casamento. Uma foto memorável que fica aqui na minha sala e que me faz lembrar de todo o processo que eu vivi. Em alguns locais eu coloquei assim, o começo de tudo. Mas como assim o começo de tudo? E antes disso, a tua família, como é que era? Aquilo foi a preparação. Então eu considero que foi a preparação para que realmente eu vivesse o que eu vivo hoje. Então, tudo que eu vivi antes disso eu considero que foi preparação. E o start, o início, digamos assim, de tudo, desse núcleo familiar que parte de mim e da Adriana, né? Então, e aí falando disso, né? Como começou isso? Por que tão cedo? Por que tão cedo casar com 18 anos, né? Então eu vou contar a história do exame. A história do exame é bem interessante porque é o começo de tudo. Assim, começo de ter essa responsabilidade de assumir isso nessa idade. Por quê, Rafael? Eu comecei a namorar a Adriana com 16. E nesse namoro houve, né, algo mais do que só o namoro, né? Houve uma relação, digamos assim, mais íntima, e realmente aconteceu de atrasar a menstruação da Adriana. E foi tão interessante o período que a gente descobriu isso, foi num feriado de 7 de setembro, que eu fiz todo um processo, um trajeto para poder levar, né, a amostra para poder fazer esse exame. E foi tão interessante que esse dia que eu levei bem cedo e buscava no mesmo dia, e tinha assim um sinal, né, o centro estava deserto, 7 de setembro, o centro estava deserto. Poxa, eu lembro de tantos os detalhes, e esse detalhe do sinal foi bem interessante. Depois que eu já tinha pegue o exame, né, eu já sabia, né?
E eu ia no trânsito e eu ia distraído. E eu passei o sinal vermelho. E o guarda, nessa época, o guarda pitou. Eu parei o carro mais à frente e fui com o exame na mão para ele mostrar o porquê eu estava distraído. E ele deu uma boa risada, né? Bateu no meu ombro e fala, vai lá e assume, seja homem e assuma exatamente o que você fez, e foi realmente o que aconteceu. E aí, depois, né, desse exame, tendo essa consciência, nós já falávamos, né, eu e a Adriana, vou me formar, e depois da formatura, e a gente vai fazer isso, fazer aquilo, mas a gente já tinha essa ideia de formar, exatamente de nos casarmos e formar uma família. Então, aos 18 anos, a decisão, na verdade, foi apressada, uma decisão que já tinha sido tomada. Então, nós não nos casamos apenas por isso. Nós antecipamos algo e por uma responsabilidade, que eu acredito que também toda a preparação começou ali, essa história familiar que é hoje de Rafão, Adriana, Rafael e Rubens, Guido, que a Adriana é filha única, né? Então, ela cuida, né? A gente cuida dele. E meus pais, que ainda moram aqui, mas, digamos assim, é outro núcleo, né? Se transformou em outro núcleo. E interessante, vocês lembram daquela, na live passada, se vocês voltarem, na live passada eu falei do episódio do Cabo de Santo Agostinho, lá do nome do forte, olha o nome do forte de novo, Castelo do Mar. E eu achei as fotos daquele dia, olha que interessante. Eu fui vasculhar e falei, não, a gente tirou foto nesse local. Olha aqui, a gente lá na porta do forte, eu e meu irmão, eu e o Ricardo, lá na praia, né? Na praia. E interessante, lembra que eu falei que depois do episódio de quase cair no penhasco, a minha mãe me acolher, a minha mãe, né, falar e passar aquele amor e falar, olha, me obedeça, porque quando alguma coisa pode ser muito perigosa, eu vou falar e você, né, me obedeça, e ainda bem que você está aqui. Então isso foi marcante para mim. Então lembra que eu falei que eu fiquei um garoto obediente, apesar de ser extremamente elétrico. Mas quando meu pai e minha mãe falavam, eu tinha uma atenção diferente para o que eles falavam que era perigoso. Não faça isso, não faça aquilo. Lembra que eu falei que lá em Recife tinham aquelas pedras na praia, e tem, né, até hoje, quando a maré baixa, e eu falei que eu ficava com medo das ondas que vinham, e eu ficava acuado junto com a minha mãe. Tá aqui a prova. Eu tô aqui, ó. Eu sou esse de braço cruzado na frente da minha mãe, olhando para a onda no chão. Então, esse carinha aqui tá com muito medo de ficar longe do adulto, porque o adulto falou, olha, fica aqui perto de mim, porque a onda é forte e pode te levar, e você pode cair na água, então fica perto de mim. E eu fiz exatamente o que ela mandou. Mas por quê? Porque realmente eu entendi que ela estava falando pro meu bem. Faz sentido isso? Então, quer dizer, eu contei a história. Se você quer saber da história, vai lá na live anterior, que tem falando lembranças de criança, e aí você vai poder pegar um pouquinho disso que eu estou falando, dessa importância de... Esse é o papel do adulto, né? É transformar aquele momento que de repente pode gerar algo negativo para a criança, transformar aquilo em algo positivo. Assim, não te aconteceu nada, e dar um limite. Mas não rogar uma praga, pelo amor de Deus. Não diga assim, não vai pra aí não, menino, que tu vai morrer. Você está rogando uma praga. Fala assim, menino, vem para cá. Que aí, né, tem um risco para você. Então isso é diferente de eu dizer, não vai para ali, que você vai morrer, não é mesmo? Não pula aí, menino, que você vai cair. Né? Não pula aí, menino, que isso não é o lugar para pular. Então, quer dizer, essa fala faz toda a diferença na maneira que você vai expor. Mas, Rafa, mas você está querendo dizer como é que eu vou educar meu filho? Não. Eu estou te dando estratégias do coach de grau sistêmico, até na fala, até da maneira de você expor isso, na profecia que você faz para o seu filho, no limite que você impõe, pode ser de uma maneira positiva, para que ele entenda, né, o risco de que aquilo aconteça. Então, antes de eu passar para o próximo assunto, né, que é a questão da paternidade aos 19, você sabe o porquê, né? Aí que eu casei apressadamente, aos 18, e aí eu vou só dar uma acenada aqui para a turma, Rose, a Lúcia, a Kelly, o José Carlos, a Daniele,
o André Luiz, a querida Cata, a Sirlene, poxa, uma galera, o Ivanildo, que legal. A Edjane aqui, uma grande amiga também da igreja, da pastoral, encontro de casais, que bom ter vocês aqui. Então, e aí, como é que é ser pai aos 19 anos? Gente, é um desafio, sinceramente. No começo eu fiquei assim, e agora? Né? E aí, o que me deu essa segurança? Aí eu vou ter que voltar de novo para aquela questão lá da pedra, né? Que eu estou ali perto da minha mãe, de braço cruzado. Quem foi a primeira pessoa a saber dessa questão foi, claro, eu, a Adriana. E depois, a primeira pessoa que eu fui contar isso foi para minha mãe. E eu chamei ela lá no quarto dela, falei, mãe, eu preciso conversar com a senhora, e já com o exame na mão, né? E ela já viu, eita, ele não faz isso normalmente, né? E aí já foi pensando, o que foi que aconteceu? Aí eu falei, mãe, a senhora vai ser a avó. E assim, na maior naturalidade, na maior segurança, né? Naquele momento ali, ela falou, me deu o seu apoio, falando assim, meu filho, o que é que tem acontecido, você tem o meu apoio, pode contar comigo, com seu pai, para a sua decisão. E olha que interessante, ela não disse o que era para eu fazer. Com a sua decisão que você tomar. O que é que você, agora que você fez isso, o que é que você vai fazer? Eu falei, não, mãe, eu vou me casar com a Adriana. Exatamente. Nós somos de famílias católicas e já pensávamos em casar. Claro, e ocorreu o pedido aos pais delas, eu vou me casar com a Adriana. Se os pais delas, obviamente, concederem que a gente acelere essa questão. E foi isso que aconteceu. Né? Eu fui lá pedir, fiz o pedido, depois, né, na mesma semana, no mesmo dia ou no dia seguinte, não lembro desse dia exato, e também da mesma forma os pais delas nos apoiaram, né, disseram que precisassem, iam estar lá próximo a gente, e isso foi muito bom da parte deles, porque nos deu essa segurança de que nós teríamos esse porto seguro. Né? E como é que foi essa paternidade, né, de fato, para mim, esse começo, né, de saber que aquele garoto recém-entrado na faculdade de contabilidade, que já trabalhava desde os 12 anos, e que tinha, né, isso no coração, que formar uma família é importante. Né? E realmente deu aquele medo, né? Será que eu estou preparado e pronto para isso? E nesse momento, né, que eu entreguei nas mãos de Deus e falei assim, né, Deus me prepara, me coloca exatamente num caminho que realmente eu consiga criar esses filhos para o mundo, criar filhos bons, pessoas boas, que realmente façam diferença no mundo. E dentro disso, foi esse começo, né, e sendo pai muito novo, pai aos 19, e já trabalhando muito, e uma das coisas que nesse começo, aí esse vai ser um tema para um outro momento, é o grande desafio que ocorreu nesse começo de tudo. Então, o apoio eu tinha, me sentia preparado apesar de com medo, e muitas vezes até, né, certos pais têm uma certa intuição de cuidar, de criar, e isso é intuitivo, né? E alguns, né, acabam indo fazendo, o que for acontecendo eu vou resolvendo. E outros se preparam, né? Hoje, talvez, se eu tivesse, né, contato com o que eu tenho hoje, talvez eu tivesse me preparado melhor para o que eu vivi. E esse contato de forma estruturada, como assim? Dá para fazer isso? Claro que dá. Porque não se faz coaching com crianças, se faz coaching com adultos. A preparação de um adulto para se relacionar melhor com a criança faz toda a diferença no processo. Para a criança e para o adulto, né? Porque essa preparação emocional para saber dar um limite, para exatamente transformar aquela memória, aquele momento em algo positivo para a criança, faz toda a diferença. Certo? E, diante disso, nós vamos ter outros momentos como esse, e para ter um momento olhando no olho de vocês, para que a gente converse, para que a gente fale tanto da metodologia, tanto dessa preparação que pode acontecer, como também das situações que a gente vive no dia a dia. Então, existe essa questão de poder
fazer isso de forma estruturada, então eu quero conversar com você. Se você tem esse interesse, tem aí na minha bio um link que vai para um grupo de WhatsApp. Desse grupo nós vamos ter encontros. O primeiro encontro é segunda-feira, às 19h30. E o nome, né, desses encontros, que é Filhos, Conexão e Amor, nós vamos colocar exatamente essas estratégias, né, conversar sobre como fazer isso. E aí eu quero, se você desejar, entrar nesse grupo para que a gente possa fazer isso, tá bom? E deixa eu ver o tempo. Olha, eu estou conseguindo seguir o tempo certinho. Então, nessa gravação dessa live, você vai poder passar para alguém, se alguém se interessa em saber, de repente alguém que começou novo assim e quer, né, conhecer um pouco mais, ou quer se preparar para essa paternidade, para essa relação com as crianças e adolescentes. Porque olha que interessante, nem sempre você precisa se preparar para os seus filhos unicamente. Você tem seus sobrinhos, tanto é, olha aqui, eu não mostrei as imagens. Olha que imagem legal. O momento que o Rafael viu o Rubens, ele está no colo aqui do meu irmão Ricardo, que o Rafael viu o Rubens pela primeira vez lá na maternidade. E foi o momento que o Rafael viu o Rubens a primeira vez. Bem legal, né? E essa foto para mim também é icônica. E o Rafael sendo observado pelos dois avós. O avô Guido, o avô Rubens, e ele aqui no meio no seu 1 ano de idade. Gente, e o que eu tenho a dizer é que no próximo encontro, para essa live das 21h21, eu vou falar do maior desafio do meu início, que tem a ver com esse carinha aqui, ó, com o Rafael. Esse cara é um milagre da vida. E o que eu tenho a dizer é que realmente não tem explicação. Verdadeiramente não dá para explicar. Então eu vou contar a história para vocês no dia 21, né, porque que ele é um milagre nas nossas vidas. Então ali ele já tem 1 ano, mas o que ele passou até esse 1 ano não foi brincadeira não. Você imagina alguém com um coração que só tem 3 cavidades, não tem uma válvula. Como é que pode, gente? Tem gente que morre porque uma válvula entope, ou uma artéria, alguma coisa acontece, entope e a pessoa vai. E no caso dele, foi diferente. Ele nasceu com um problema e por outros 2, ele não se foi. Então eu quero falar desse milagre para você na quarta-feira. Que dia é quarta-feira? Dia 17/8, às 21h21, tá bom? Então, só dar um oi para todo mundo que veio. Obrigado, professor Roger Riveras, meu amigo. Cata Carvalho, minha querida amiga. Ó, fiz a capa dessa vez, viu? Cata Carvalho é minha mentora aí da parte do Canva, me ensinando aí a organizar tudo. Querida Lúcia Cândido. Então estamos aqui internacionais. Muito obrigado. Uns já passaram, ainda estão aqui. Então, quarta-feira que vem eu vou falar do desafio desse jovem que realmente viveu algo bem intenso na decisão, o que fazer, como fazer. O apoio da família foi importante, mas vamos lá, vou contar para vocês dia 17. Então, lembra, link lá na bio, entra no grupo, nosso encontro, tá logo primeiro, vai no Linktree e tem logo primeiro, o grupo Filhos, Conexão e Amor, e desse grupo nós vamos ter um encontro na segunda-feira, às 19h30. Tá bom? E um grande abraço para você e a gente se vê. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.